hoje é com um oncologista? Não, a gente vai fazer diferente hoje, né? A gente não vai trazer um oncologista, a gente não vai trazer um médico encaminhador, a gente não vai trazer um médico radiologista que faz aí os exames, né? Que oferece a descoberta, o oncologista que dá a notícia, que dói muito a notícia. Eu acho que a primeira notícia, ela dói mais do que o tratamento, que é bem desafiador, né? Mas eu tô aqui diferente de uma pessoa que vai poder falar de vários lados dessa história. A Jéssica Coelho, ela é paciente oncológica em remissão, né? E isso é uma vitória. E ela é advogada com esse olhar para o direito do paciente oncológico. Então, assim, olha que bacana o que é você realmente pegar o seu limão e fazer uma limonada bem docinha e ainda distribuir essa limonada, né? É mais ou menos isso, Jéssica. Seja bem-vinda aqui à Metropolitana. Bom dia, Edjane. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Metropolitana. E é exatamente isso. Durante o período que eu estive em tratamento, eu olhava para aquele ambiente e observava a falta de informação dos pacientes. E eu disse, não, eu preciso me ajudar e, consequentemente, ajudar os outros pacientes também. Inicialmente, eu falei que a impressão que eu tenho é que a notícia do diagnóstico dói mais do que o tratamento. O tratamento, ele é muito desafiador, a gente sabe disso. E eu digo, a gente sabe disso porque eu passei algumas vezes por isso. Mas quando você escuta o médico dizer assim, é câncer, nossa, é muito pesado, né? Eu costumo dizer assim, que a alma sai do corpo. Quando você recebe aquela notícia, aquele diagnóstico, o chão se abre e você diz assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí depois você pensa, respira, oxigênio no cérebro e diz, vamos para a vitória. Agora eu vou com tudo, né? Exatamente. Agora eu reuni todas as minhas forças e eu vou. Mas o primeiro momento é um impacto muito forte para você, para sua família, para o seu esposo, para o seu filho, para sua mãe, enfim, para todos. É um impacto muito grande porque existe ainda um mito, tem um câncer, vão morrer. É isso, ainda tem aquela história de, eu vou dizer antigamente, gente, porque é antigamente mesmo, né? Que o diagnóstico de câncer verdadeiramente era uma sentença de morte. Sim. Porque os tratamentos ainda não eram tão modernos, o acesso também era muito difícil. Hoje a gente tem um bom acesso, e aí eu não estou dizendo acesso só na rede particular, a rede privada, realmente a gente tem acesso aos tratamentos mais modernos. Mas a Jéssica está aqui como advogada que sabe que o acesso ele pode ser criado também para aquele paciente que imagina não poder ter, né? Exatamente. E criando um adendo aí, né, quando você falou do antigo para o novo, hoje nós temos mais informações. Antes tínhamos poucas informações, era praticamente a rádio e a TV. Hoje nós temos outras formas de informação, inclusive pelas redes sociais, o que facilita para que essa informação, inclusive para que os ouvintes aqui da Metropolitana possam enviar agora, nesse momento, essa informação para outras pessoas, para aquela pessoa que está lá no interior do estado, para aquela pessoa que está ouvindo a rádio e só tem a rádio para ouvir. Isso. Antes não era assim, né? Então, vamos lá. Hoje, nós temos a lei dos 60 dias, que é para os pacientes do SUS. Isso para qualquer tipo de câncer. Não apenas para o câncer de mama, mas para qualquer tipo de câncer. Essa lei dos 60 dias, ela garante que, dentro de 60 dias, a partir do diagnóstico, aquele paciente, ele tenha acesso a todo o tratamento. Todo o tratamento quer dizer cirurgia, rádio, quimioterapia e até mesmo, se for o caso, um internamento. Isso funciona na prática? Infelizmente, nem sempre. Por quê? Devido à superlotação. Existe a lei, existe a disponibilidade, mas infelizmente o número de leitos para o SUS ainda é um quantitativo muito restrito. E o que é que você que está nos ouvindo pode fazer? Entrar em contato com o 135, que é a ouvidoria do SUS. Está passando por alguma situação onde você não está tendo acesso ao tratamento que lhe é devido, você liga para a ouvidoria 135 do SUS e eles vão te encaminhar e vão assegurar esse tratamento a você. Olha só, a primeira dica que Jéssica está dando aqui para ajudar a você. Pode ser que você que esteja nos ouvindo não esteja passando por essa situação e viva. Ah, que coisa boa, a gente comemora isso, né? Mas você pode conhecer alguém que está passando por essa situação. E sabe que nós temos essa responsabilidade, né, Jéssica, de levar a informação para as pessoas. Essa responsabilidade não é só minha, que sou jornalista aqui à frente desse microfone, de convidar uma pessoa que tenha informação de qualidade
para informar. Não, você que é ouvinte, você também tem essa responsabilidade. Você pode fazer essa prevenção também, levando essa informação. Informação é um fator de prevenção. Com certeza. E é a partir da informação que uma mulher, por exemplo, realiza o autoexame. Um homem vai fazer os exames da próstata, por exemplo. E a gente está aqui conversando, falando sobre o Dia Mundial do Câncer, do combate ao câncer, e o que pode acontecer. Eita, eu estou sentindo uma dor diferente, eu vou procurar um médico. E a partir dali você descobre um diagnóstico, como nós falamos no começo, não é fácil, mas de repente você consegue uma cura. Por quê? O tratamento oncológico, ele tem como principal fator a descoberta inicial, um câncer in situ, como chama, porque quanto mais tardio for descoberto, mais sequelas você vai ter, no sentido do tratamento realmente, né? Da dificuldade da cura, porque o câncer vai estar agravado, pode ter uma metástase, enfim, coisas nesse sentido. Olha só, gente, olha só o que ela tá falando aí, né? Tá dando dicas e você que tá me ouvindo aí, presta atenção nesses detalhes. Sim, outra coisa importante, a Diane também trazer para os ouvintes é o seguinte: a gente fala muito sobre tratamento oncológico e é importante trazer também não só a questão para os beneficiários do SUS, mas também para aqueles pacientes que têm a condição de pagar um plano de saúde, né, que está tão caro ultimamente, inclusive. Mas o que é importante os ouvintes saberem, que se você receber uma negativa do plano de saúde, isso não é o fim. Porque, naturalmente, o plano de saúde não vai querer custear aquele tratamento, principalmente se aquele tratamento for um tratamento mais moderno, como você mesma falou no início. Isso vai trazer onerosidade ao plano de saúde e ele não quer. E o que foi que aconteceu em setembro de 2025 pelo STF? Existia aí uma discussão se o rol da ANS era taxativo ou não. E esse rol, ele continua sendo taxativo, porém é um taxativo mitigado. E o que significa isso? Eu, como paciente oncológica, eu tenho direito a esse tratamento, porém eu preciso comprovar alguns requisitos. Entre os requisitos, a prescrição médica. Eu preciso provar que aquela medicação, ela está dentro do rol da ANS, não de modo exemplificado na lei, mas ele é aceito pela ANS. Eu vou dar um exemplo aqui, porque fica mais fácil para o ouvinte. Em 2014, foram as minhas primeiras ações contra planos de saúde, e eu tive uma cliente que ela fazia uso do brentuximab. Ela tinha, infelizmente, ela veio a falecer há alguns anos, e ela tinha uma situação de um linfoma de Hodgkin. Hodgkin, pronto, que é um câncer raro, né? É um câncer mais difícil, diferente do câncer de mama, que é mais popular. E ela chegou a realizar um transplante de medula, mas não foi suficiente para aquele tratamento dela. E o que foi que aconteceu? A médica solicitou a medicação brentuximab. E o plano de saúde, em 2014, não queria de forma alguma custear aquele tratamento. E nós judicializamos esse pedido. Ao judicializar o pedido, o judiciário deferiu e o plano de saúde continuou negando. Recorreu dessa decisão e ainda assim não custeava o tratamento daquela paciente, porque na época uma ampola era R$89 mil. Isso há 12 anos, né? Era R$89 mil. E um litígio, realmente um litígio, nós conseguimos aquela medicação. E fez com que aquela paciente, ela postergasse mais tempo aqui conosco. E devido ao tratamento que ela conseguiu judicialmente, ela viveu, acho que mais uns 6 anos aproximadamente. Então, assim, para o paciente oncológico, 6 anos é um avanço, assim, incrível. E a situação dela realmente era muito limitada. E para a família, gente, quer ter aquela pessoa... significa muito. Se a gente for falar aqui, a gente vai ter um dia para falar inteiro sobre isso, né? Mas olha a importância de ir em busca de um direito. Isso. E assim, ela não sabia. Uma pessoa indicou
no meu grupo social, no meu grupo familiar, perdão. E ela disse, conversa com a Jéssica, de repente ela pode te dar alguma orientação. Aí quando ela conversou comigo, eu disse, não, vamos ingressar com ação, vamos fazer. Aí pedi toda a documentação, que continua a mesma, né? Porém, hoje, você precisa da negativa do plano de saúde, que antigamente você não precisava, mas eu pedi todo o relatório médico, toda... as indicações clínicas, porque o relatório médico ele precisa ser completo. Você não pode apenas dizer assim, solicito a medicação Brentuximab. Não, você tem que explicar o porquê aquela medicação é importante para o tratamento e, na atualidade, essa declaração médica, ela precisa informar que não existem outras medicações que possam que já foram atingir feitas, aquela finalidade. Hoje, o Brentuximab, ele é uma medicação, continua ainda, infelizmente, sendo negado pelos planos de saúde, porém, a ANS já consta no seu rol, que em 2014 não tinha. Então, imagina em 2014 essa confusão judicial para que aquela paciente tivesse o tratamento. Ô, Jéssica, fala para mim o seguinte, ter estado... E não foi uma vez que você teve câncer, né? 2 vezes. Ter estado como paciente oncológica, né? Agora ela está em remissão, gente. Isso Graças é maravilhoso, a Deus. né? O que é remissão, Ediane? É o caminho da cura, eu digo. O caminho está na reta da cura. E aí, ter estado ali faz a diferença para você atuar como advogada que busca os direitos do paciente oncológico? Com certeza. Por quê? Porque eu entendo a sua dor. Eu entendo a sua angústia. Eu entendo o seu medo. Eu entendo a sua insegurança em um plano de saúde e de repente dizer assim, olha, eu não vou te dar esse tratamento. E agora o que é que eu faço? E qual foi o seu olhar ali na sala de infusão? A gente sabe que a sala de infusão, você olha para o lado tem uma família, você olha para o outro tem outra família, porque o paciente oncológico ele não adoece sozinho. Não, amor. Porque o local que eu fiz a quimioterapia, todos os funcionários emanam amor. Além dos funcionários, os próprios pacientes, porque ali um ajudava o outro, um sentia a dor do outro. Quando um se internava que tinha uma complicação, todos se uniam em oração. Então, eu cheguei ali acreditando que era um ambiente pesado, por ser um tratamento oncológico, e eu saí ali emanando amor, simpatia, gratidão. Eu acredito que eu evoluí ali 1% para melhorar para com a minha família e para com o mundo e para com os pacientes oncológicos. Então, eu abracei a causa. Pela minha dor, eu disse, eu preciso informar outras pessoas sobre os seus direitos. E falando em direitos, é importante também deixar claro para os ouvintes da Rádio Metropolitana que esses direitos, eles não são apenas direitos voltados ao plano de saúde. Nós estamos falando sobre o plano de saúde porque é a base. Sem saúde, eu não vou conseguir os outros direitos. Mas eu também tenho direito à isenção do imposto de renda. Eu também tenho direito à isenção do IPVA, isenção de IPI para a compra de novos automóveis inclusive adaptados. Eu tenho direito a benefícios previdenciários porque, graças a Deus, eu consegui continuar trabalhando. Não no mesmo ritmo, porque óbvio que o seu corpo muda, mas eu consegui continuar trabalhando. E quem não consegue? Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Quando fala em carro, né, interessa muito. E eu tenho que buscar o que interessa para o nosso ouvinte de imediato. Gente, toda a informação interessa, a verdade é essa. Mas assim, o que vai falar alto a respeito do interesse maior? Sim. O carro, por exemplo, né? Não precisa não estar trabalhando para ter direito a esse benefício, isenção, né? Porque você pode estar numa situação, ter adquirido algum tipo de sequela, ainda mesmo que não visível, que leva ao direito, né, Jéssica? Sim, ou sim. não? Não, com certeza. Porque é o seguinte, a isenção ao imposto de renda, por exemplo, muitas pessoas acreditam que essa isenção é só se você estiver em tratamento. Não. Ou não trabalhando. Ou não trabalhando, não. A isenção é para pacientes que foram acometidos pelo câncer.
Mesmo que hoje você esteja em remissão, que é o meu caso, eu posso solicitar a isenção do imposto de renda. Você, Edjane, por exemplo, você pode solicitar a isenção do imposto de renda. Olha, já digo logo, eu pago. Vamos sair daqui para providenciar e judicializar esse pedido de Edjane. Para solicitar... arrumou um cliente agora. Para solicitar a isenção do imposto de renda. Porque a isenção do imposto de renda, ela é independente das sequelas. Posso trazer um exemplo? Sim, deve. Eu tenho um cliente que ele foi acometido pelo câncer de próstata. Graças a Deus está em remissão. Mas eu recentemente consegui para ele a isenção do imposto de renda. E ele não paga mais o imposto de renda. Perfeito. Entendeu? Não tem mais aí os descontos relativos ao imposto de renda. E ele tem como também, assim, melhorar a qualidade de vida com esses ganhos, porque, gente, ó, eu vou te falar uma coisa, viu? Quem teve câncer, teve câncer. E outra... Tem um outro olhar para a vida, né? Outro olhar para a vida, e nós temos sequelas a vida inteira. Nós precisamos de uma alimentação diferenciada, nós precisamos suplementar, nós precisamos muitas vezes de médicos, e muitas vezes hoje, infelizmente, esses médicos já não atendem mais pelo plano de saúde e você tem que ir para o médico particular. Então, se você consegue a isenção aí, de repente, do imposto de renda, para você vai ser mais um benefício, um aporte para você. E outra, em relação à questão do carro também. Você que teve câncer, que teve aí sequelas, e essas sequelas, mesmo que não visíveis, você também pode ter isenção ao IPVA e ao IPI, para comprar um carro, de repente um carro automático, um carro adaptável realmente à sua realidade. Isso mesmo, e serve para carro usado também, viu, gente? Quem acha que isso é para carro novo, né? Não. E assim, quando eu falo em relação ao trabalho, Edjane, é porque, exemplo, eu tive câncer de mama. Eu realizei a mastectomia e fiz a retirada dos linfonodos. Se porventura hoje eu estivesse trabalhando como serviços gerais, eu não teria condições de trabalhar. Porque eu tenho limitações no meu braço. Eu não consigo fazer qualquer e todo movimento. Mas você me olhando, você diz assim, não, ela tá perfeita. Mas eu tenho essas limitações. Como eu não preciso realizar as atividades inerentes a uma pessoa que trabalha com a limpeza, eu não estou incapaz. No tocante às minhas limitações do meu braço. É individualizado, gente, não tem jeito. Então precisa de fato você observar qual é a limitação que aquela doença me trouxe. O que é que isso está me incapacitando no meu trabalho? E aí o olhar do advogado, ele vai trazer a essa reflexão e aos direitos que você tem. Jéssica, eu preciso agradecer, a gente não pode conversar a manhã inteira. Que pena. Eu agradeço a sua presença aqui nessa manhã, pode deixar seus contatos. As minhas redes sociais, adv.jessica Coelho. O Jéssica é com K, Jessika Coelho, adv.jessica Coelho. Maravilha, viu? Beijo grande, seja bem-vinda várias vezes. E um bom dia a todos. Seguimos por aqui, você está conosco, a gente segue no Metropolitana News, vamos para o intervalo comercial, é rápido, a gente volta já. Daqui a pouco, mais informações.